E aí galera, estamos de volta com o Cafezinho Teológico e hoje, né, a gente vai falar sobre alguns assuntos que estão bem relevantes no momento, que é preconceito, qual que é a perspectiva bíblica sobre isso, tratar pessoas com parcialidade, empatia, amor ao próximo, racismo e tudo isso, então fica aí com a gente que vai ser irado. E hoje, para falar sobre isso, eu trouxe aqui um convidado muito especial, o Thiago Azevedo. É isso aí, galera. Prazer. Ele é pastor de jovens do GV Floripa, tá aqui, né, o Instagram do GV Floripa, já aproveita e segue lá, que é o meu ministério de jovens, né, aqui da Igreja Nova Aliança de Florianópolis. E o Ti também cursou História na UDESC, na Universidade Estadual de Santa Catarina, e também teólogo, então com certeza vai compartilhar bastante coisa aí com a gente. Se o Ti quiser se apresentar um pouquinho, não sei. É isso aí, pessoal. Eu tô bem empolgado para falar sobre esse tema, né? Acredito aqui quando o Vini trouxe o convite que esse é um tema totalmente atual e necessário de nós entendermos como Deus age diante, né, daquilo que nós, hoje, seres humanos, temos como preconceito dentro da sociedade, o racismo, né, até a homofobia, entre outros aspectos que a gente vê hoje muito presente no Brasil e no mundo. Então vai ser bem bacana. Show! Eu acho que pra gente começar o papo, né, eu quando pensei nesse tema, assim, preconceito, né, racismo, essas coisas, o que eu vi, assim, é que isso são temas que são da cultura, né? Então preconceito é algo que está na cultura do mundo, né? Não só brasileira. Racismo, homofobia é algo muito cultural. Só que a gente para ver a vida de Jesus, ele foi o cara mais anticultura no tempo dele. Então, assim, a gente não tem muito racismo, assim, enfático na vida de Jesus ali na Bíblia, ou homofobia, porque essas coisas não eram tão evidentes naquela época, naquele contexto dele. Mas a gente tem, por exemplo, um preconceito acirrado contra os samaritanos ali na época de Jesus, contra as pessoas adúlteras, por exemplo, né? Até peguei uma passagem clássica aqui, que está lá em João 8, do versículo 1 ao 11, aquela passagem que todo mundo conhece, né, da mulher adúltera. Então, Jesus estava ali ensinando no templo, aí pegam e trazem, né, para ele uma mulher que foi pega em adultério e falam, ó, Jesus, segundo a lei ela precisa ser apedrejada. O que tu vai fazer? Jesus, ele pega, continua escrevendo no chão e só fala, que quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí, né, os fariseus ficam se olhando, meu Deus, se a gente atirar a pedra, a gente vai falar que a gente não tem pecado e tal. Ninguém atira a pedra, então Jesus, ele era o único que, na verdade, poderia tirar aquela pedra, porque ele era o único que não tinha pecado. Mas quando ele diz aquilo, os fariseus então começam a sair devagarinho, todos saem. O que Jesus faz? Jesus vai lá e ele abraça aquela mulher, né? Ele fala, olha, eu não te condeno. Então o que Jesus fez ali? Ele fez um auto totalmente anticultura. A cultura da época era apedrejar, matar, porque aquilo era um pecado. Então os fariseus tinham um preconceito ali incisivo contra aquela mulher, né? E Jesus, ele agiu contra aquele preconceito e falou, não, eu não te condeno, vai, não peques mais. Então a Bíblia, se a gente vê a vida de Jesus, ele era totalmente anti-preconceito, contra a cultura. E esse ponto, acho que a primeira coisa que a gente percebe, até tem um teórico chamado Thomas Hobbes, né? Ele escreve muito, ele era um matemático, mas ele escreve bastante sobre política e tudo mais. E uma das coisas que ele fala, né, que é muito conhecido, é o homem é o lobo do homem. No sentido, ele está falando sobre até a estrutura governamental de uma sociedade, mas no sentido de que se o homem tiver poder em suas mãos, ele vai acabar usando isso para o mal. E o que nós percebemos nesta situação é a primeira coisa que a Bíblia fala, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, não faz sentido nós dizermos que Deus é preconceituoso ou racista ou machista pelo fato de que, ele criou todos, né? Ele criou todos nós. E todos são imagem e semelhança dele, né? Não é alguns que são imagem e semelhança, então todos são. Então... Perfeito. E aí a gente vê nesse caso que ele trata esta mulher não como alguém inferior a si. Ele não trata essa mulher de uma forma pior do que ele, mas ele se colocando no lugar da mulher, liberta ela de condenação. Uhum. E eu acho que esse é um ponto hoje que nós raramente encontramos na sociedade. No preconceito que nós vemos hoje é que as pessoas não se colocam no lugar do próximo, e por isso, né, nós percebemos que dentro do ser humano existe esse preconceito, esse racismo, pelo fato de alguém se ver melhor ou até pior do que o outro e por isso tratá-lo de uma forma, eu diria até desumana, né? Pensa aí, você que está assistindo, se Jesus fosse preconceituoso com a gente, que é ser humano, ele não teria vindo à Terra. Porque o próprio fato de Jesus ter vindo à Terra, né, e habitado com a gente, já é totalmente anti-preconceituoso, antirracista, é totalmente empático, porque literalmente, né, empatia
A tradução da palavra empatia é você se colocar no lugar de alguém, se colocar no lugar da pessoa. Isso. E Jesus, ele se colocou no nosso lugar literalmente. E aí Filipenses 2, né? É muito lindo quando Paulo escreve ali a carta e fala que Jesus, esvaziando-se a si mesmo, tornou-se semelhante ao homem, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, assim sendo, nos ensina, né? Às vezes não, sempre nós vamos ter que viver a vida olhando para o próximo, não a partir da nossa perspectiva, da forma como nós enxergamos o mundo, mas a partir daquilo que Cristo diz sobre esvaziando-nos de nós mesmos. E o que eu acredito que significa hoje, o que Romanos 12:2 fala sobre a renovação da mente, que existe um padrão neste mundo, e este padrão é matar ou morrer. E aí Cristo vem e esvaziando-se deste padrão, nós podemos viver morrendo pelo próximo. Cara, muito bom. E eu fico muito irritado assim quando vejo, sei lá, algumas pessoas que falam que não, a Bíblia dá margem para preconceito, a Bíblia é machista, a Bíblia é homofóbica, porque, cara, não tem nada a ver, entendeu? Se você olha a vida de Jesus, que foi o cara que, né, que é o centro da Bíblia, ele foi totalmente contra tudo isso, né? Boa. Então, não faz sentido. Beleza, as pessoas pegam algumas passagens de Paulo, né? Que, falava ali sobre mulheres e coisa e tal. Mas é porque aquilo ali era assim, um conselho para uma igreja específica, né? Tinha um contexto envolvido, era num ambiente de igreja, não era uma visão, assim, de mundo. Então, não dá para pegar essas coisas e falar que a Bíblia é machista, porque o mesmo Paulo que falou essas coisas em certos momentos, ele também fala lá em Gálatas 3:28 que não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então ele está falando que para os olhos de Deus, todos são iguais, né? Todos são um, então não faria sentido, né? E existe uma coisa na história chamada anacronia, quando você pega uma palavra que é usada hoje em dia e ela sendo usada no passado e atribui o mesmo significado, mas não tem, porque o contexto histórico, social, cultural da época trazia um novo significado à palavra do que nós temos hoje. Um exemplo bem claro é a política em si, né? Roma não tinha democracia, nem tinha uma política, por assim dizer. Então se você tenta aplicar isso para aquela época vai dar errado. Da mesma forma, quando Paulo trata de alguns assuntos mais específicos, né, como este da mulher e tudo Escravidão, mais. Às vezes, Escravidão, né? perfeito. Nós temos que entender que era outro sentido da palavra, né? A palavra ela vem com um contexto histórico. Então, a partir daí nós precisamos estudar primeiro o contexto do que Paulo fala para entendermos, porque não faz sentido um Deus que criou toda a humanidade separar alguns, falando esses aqui sim e aqueles ali não. Muito bom. E Ti, o que eu queria trazer agora, né? Claro que assim, não é o nosso lugar de fala, né? A gente não tá nessa posição, mas sei lá, a gente podia falar um pouquinho sobre racismo, né? Que é um tema assim que estourou agora por causa dessas questões dos Estados Unidos, quando tá em alta ainda. Não sei, o que tu pensas um pouquinho sobre isso? Boa, Vini. Bom, então como o Vini disse, né, nós por sermos brancos, nunca vamos entender o que realmente uma pessoa negra ou preta, se você deseja dessa forma, vai estar sentindo, né, na nossa sociedade. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é sim, o Brasil é racista e muito. Existe um racismo estrutural, institucional e um racismo intrínseco. Eu gosto de acreditar que todo branco é racista. Eu sei que isso pode machucar um pouco de ouvir ou você pode não concordar, mas eu digo isso porque nós nascemos em um contexto racista. E uma das formas de nós entendermos isso é nós olharmos para a mídia, né, para a TV. Nós vamos encontrar muitas mais representações brancas, tanto no cinema quanto na TV, do que representações negras. Sendo que o Brasil, a maior parte da população é negra, né? Ótimo. E se nós olharmos para os números e toda a violência que acontece, então eu acho importante o Vini trazer isso aqui, né, de nós realmente nomearmos o racismo, que é algo que existe, que é algo forte, que hoje mata pessoas, mas não somente mata, mas discrimina, exclui, ofende muita gente. E nós precisamos, nós como brancos, darmos espaço a essa fala e a este entendimento, né? A igreja hoje, ela é muito preconceituosa, ela é muito racista muitas vezes, e eu acho que quando nós entendemos que somos racistas, isso já nos faz repensar algumas atitudes e algumas palavras. Nossa, show de bola. Até é um pouco forte, mas não deixa de ser verdade.
Bom, e aí tem só um pequeno documentário ou filme, né, que eu gostaria de recomendar para você assistir, chama Vista Minha Pele, tá no YouTube, tem 29 minutos, é rapidinho, mas resumindo, é um filme que mostra uma sociedade inversa, como se o branco sofresse o racismo e o negro estivesse num lugar de maior ascensão dentro da sociedade. E eu, como branco, quando eu assisti, me senti muito ofendido, o que pra mim demonstrou o meu racismo, né? E é muito bom, acho que se você puder assistir vai te acrescentar bastante. Show de bola. Eu não assisti, mas vou assistir também, porque o Ti falou aqui pra mim, eu fiquei bem interessado. Mas é muito louco, cara. E, enfim, eu não tô no lugar de fala, mas é algo que é muito anti... Jesus não era nada racista, né? A gente não tem, assim, um racismo de cor de pele ali na época de Jesus, porque era, né, uma cultura que não era tão evidente isso. Mas, como eu falei antes, né? O próprio fato de Jesus sentar com uma mulher samaritana ali, né, no poço, naquela passagem famosa, já mostra que ele não ligava para isso, né? Ele olhava todos como pessoas que tinham a imagem e semelhança de Deus, então, né, enfim. E agora mudando um pouquinho de assunto de novo, né, eu acho que existem formas de preconceito que às vezes não são tão faladas, porque às vezes homofobia, racismo, coisas assim são muito faladas. Mas, sei lá, uma coisa que eu sempre identifiquei assim, na minha infância, na minha adolescência, foi com a questão de pessoas um pouco excluídas no colégio. Porque por incrível que pareça, né, eu sempre fui muito tímido. Hoje eu consegui, né, superar isso daí, desenvolver habilidades, mas até às vezes hoje eu ainda sou um pouco tímido na minha personalidade, mas, cara, na minha adolescência, até na minha infância, eu sempre fui mais tímido e as pessoas mais tímidas no colégio, elas geralmente ficam um pouquinho mais de lado, por quê? Porque elas não se comunicam muito bem, ficam com vergonha de falar, né? Então, por vezes, eu já fui excluído na sala de aula, já fui aquele que, né, era mais deixado de lado. E, sei lá, já sofri muito por isso, por incrível que pareça. E, né, na medida que eu fui passando as séries, por ter sentido um pouquinho dessa dor, por saber como era ruim isso, eu vi, às vezes, pessoas na sala de aula que eram excluídas, né, que eram taxadas como, o nerd, coisa assim. E eu sentia muito amor por essas pessoas, né, ao ponto de, caramba, eu ver pessoas excluídas, aquilo doía o coração. E eu fazer questão de ir lá e conversar com aquela pessoa no meio da sala de aula, né? Ou no intervalo, fazer questão, ser intencional, ir atrás daquela pessoa. E eu nem era cristão, mas de tipo, cara, eu senti uma empatia muito grande. Eu preciso falar com aquela pessoa, eu preciso, né, amar aquela pessoa. Ninguém vai falar com ela, né? A pessoa tá ali excluída sozinha no intervalo do colégio, mas eu quero ir lá e falar, ela deve estar se sentindo mal, porque eu já tinha sentido aquilo, né? E o que eu acho que é importante aqui falar, porque isso infelizmente acontece muito até dentro da igreja. É verdade. Então, por exemplo, num culto, né, numa reunião de jovens, vai lá um visitante, ou sei lá, vai alguma pessoa que é um pouco mais tímida, enfim. E daí acaba a reunião, aquela pessoa lá, aquele visitante fica sozinho. Por quê? Porque ele não conhece ninguém, né? Então é óbvio que ele vai ficar mais na dele, mais sozinho, porque não é o ciclo de amizade dele. E me dói muito quando eu vejo os cristãos, né, indo lá e só falando com os amigos deles, os cristãos ali, né, o pessoal vai lá e só fala pro grupinho deles no final do culto, sei lá, no momentinho de café, às vezes que tem nas igrejas, em vez de ir falar com esse visitante que tá ali sozinho, né, em vez de dar uma atenção, de amar, né, pô, perder um tempo com aquela pessoa, eles não, vão lá com o grupinho, vai lá falar com as pessoas mais influentes da igreja. Então eu queria aqui fazer um chamado, né, chamar a atenção para você que está assistindo, que no culto da sua igreja, nas reuniões, você dê atenção para aqueles que estão sozinhos, você dê atenção para aqueles que são visitantes, porque acho que esse é o papel da igreja. E um dos pontos muito fortes dentro disso é que na vida de Jesus nós vemos que uma das coisas que ele mais prezou enquanto ele esteve na terra era estar com as pessoas, é sentar com elas, ouvir elas, conversar com elas. E de fato, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a maioria das vezes ele estava com pessoas que não estavam nos holofotes, né? Que não eram vistas, que não eram as pessoas da época, famosas, se assim podemos dizer. E é muito forte isso, porque isso incomodava muito os religiosos da época. Eles falavam, caramba, ele é amigo de pecadores, de publicanos, ele senta com as prostitutas, com os beberrões. Por quê? Porque Jesus se importava tanto com as pessoas que ele era movido a sentar com elas, a estar com elas, a ouvir elas. E eu acho que com certeza uma das maiores marcas que a igreja de Cristo precisa ter na terra é essa, é a comunhão, é o relacionamento, é o amor, é alguém entrar no nosso meio e se sentir acolhida, abraçada, como Cristo fez conosco, né? Quando nós nos encontramos com ele, a primeira coisa que a gente sente é tipo, caraca, alguém me ama, alguém me escolheu, alguém me ouviu. Então, de fato, eu acho que uma das marcas da nossa vida como cristão precisa ser este amor que nos leva a estar com alguém, a ouvir alguém, a sentar com alguém. E fazer o que os outros não estão fazendo, né? Não ir no fluxo, né? Que tá todo mundo... Isso. Eu até gosto de falar que, assim, eu talvez só realmente, né, me converti, claro que é Deus que converte, mas enfim,
Porque cara, eu lembro as primeiras vezes que eu ia na igreja, né? Minha mãe me obrigava a ir pra igreja, então eu não gostava, eu era muito tímido, então eu ficava na igreja, ficava perdido, eu não conhecia ninguém, eu me sentia mal, era bem difícil pra mim. Eu lembro que o teu irmão, o Fih, cara, ele ia lá, ficava comigo assim, ele ficava às vezes meia hora, uma hora do meu lado, não me deixava sozinho conversando, puxando assunto. E aquilo, cara, foi muito importante pra mim. E talvez eu só tô aqui hoje falando de Jesus porque teve alguém ali que, cara, não fez o que os outros faziam não, vou investir naquele cara, vou ficar junto com ele, porque ele deve estar, né, se sentindo envergonhado. Então, por ter passado por isso, eu sei a importância disso, né? Eu já até falei isso num outro vídeo, mas, cara, seja assim na igreja, sabe? Abrace aquele que tá ali visitando, porque isso pode ser um canal que Deus vai converter essa pessoa e salvar ela. E às vezes até na sua escola, no seu trabalho, né, no seu local, Total. ambiente, a maneira como você vai estar ministrando o evangelho, obviamente com palavras, é isso que gera fé, mas às vezes o fato de você sentar com alguém, ouvir uma pessoa, pode ser um canal de transformação da realidade daquela pessoa a ponto dela perceber que, caraca, eu preciso de algo que esse cara tem. Ele me falou, me deu conselhos, ou ele me ouviu somente, ou ele riu comigo, né? Não precisa também sempre falar algo, mas só rir junto, e de fato isso já marca a vida de alguém. Então eu acredito que isso que o Vini está falando é uma das chaves para nós hoje, até mesmo dentro desse ponto de preconceito, conseguirmos romper com essa barreira e criarmos uma ponte entre as pessoas, né, e Cristo, entre as pessoas e a igreja, uma ponte entre pessoas e pessoas. Muito bom, muito bom. Bom, então pra finalizar, né, por que eu quis fazer esse vídeo? Porque, cara, preconceito, racismo, essas coisas não é normal, né? Não pra quem nasceu de novo, pra quem conhece Jesus. É isso. Né? Tem dois versículos que eu vou trazer só pra finalizar, mas lá em 1 João 3,10, né, João vai falar que quem não pratica a justiça não procede de Deus, né? Ou seja, cara, racismo, todas essas coisas, preconceito, homofobia, machismo, tudo isso são injustiças. Então, quem pratica a injustiça, a gente pode, né, traduzir assim, não procede de Deus. Ou seja, se você procede de Deus, você não pode se conformar com injustiça. E para finalizar esse texto aqui que é muito forte, lá Tiago 2, do versículo 8 ao 9, olha só o que ele fala. Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, preconceito nada mais é do que tratar as pessoas como com parcialidade, né? Ele fala, se vocês tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então, eu acho muito importante a gente trazer esse assunto porque, de fato, precisa ser enfatizado, é um assunto sério tudo isso, não é pra gente, né, levar com leviandade. E, enfim, né, espero que você reflita, né, tenha boas reflexões com isso daí. Foi mal. Só antes da gente acabar, acho que esse ponto da justiça que o Vini trouxe, da parcialidade, nós encontramos em Jesus quando a justiça de Deus foi efetuada em Cristo na cruz por nós. Então, como é nós agirmos com justiça diante de uma sociedade tão injusta, tão preconceituosa, tão racista, tão homofóbica, é nós nos colocarmos no lugar do próximo e darmos a ele o nosso lugar, é o que Cristo fez por nós, é eu ver a necessidade do meu próximo e me colocar neste lugar. Amar ao próximo como Cristo nos amou é entender que Cristo assumiu o nosso lugar e nos deu o lugar dele. Então, de fato, nós vamos exercer a justiça de Deus na terra quando entendermos que nós estamos aqui para trazer o reino de Deus, e o reino de Deus é trazido quando o amor vem e transforma a realidade dessas pessoas, quando o amor toca o coração daqueles que nada mais toca. Então, com certeza, o que o Vini está trazendo aqui, né, o que nós estamos trazendo é um assunto totalmente relevante, que nós precisamos pelo menos parar para refletir no nosso interior como temos agido diante dessas coisas. Eu só lembrei aqui também de João 13, lá 34, que Jesus fala que ele, um novo mandamento vos dou. Amem as pessoas como eu vos amei. Isso. Então, se Jesus nos amou dessa maneira que o Ti falou, então nós devemos amar as pessoas também dessa maneira. Então, né, esse acho que é o nosso papel. E é isso aí. Continua com a gente, tem mais vídeos legais vindo por aí. E um abraço. Valeu! Falou!